importante personagem da história brasileira, chamado Calabar. Esse personagem que nos vem sendo omitido durante um bom tempo da história. Porém, hoje nós vamos discutir sobre as verdades da história desse importante personagem. Domingos Fernandes Calabar foi um comerciante nascido da capitania de Pernambuco durante o século XVII. Nesse período, Portugal e Espanha estavam sob uma relação chamada União Ibérica. No início das invasões holandesas, Calabar se aliou ao lado dos colonos, liderados por Matias de Albuquerque. Nessa época, ele foi de grande ajuda por causa de seus conhecimentos de sistemas como de emboscada, que foram de grande ajuda para os portugueses para conter os holandeses nessa época. Mas, após isso, ele resolveu mudar de lado por causa da incompetência de alguns líderes lusitanos e, além disso, alguns descontentamentos, principalmente com o pagamento na parte financeira. Já que os holandeses lhe ofereceram um pagamento muito melhor pelos seus atos, ele resolveu trocar de lado por esse fato principalmente. Em 1633, Calabar se aliou aos holandeses, dando assim várias informações preciosas para estes mesmos das estratégias utilizadas pelos colonos na época. Assim, por este ato, ele foi considerado um grande traidor da pátria por toda a história brasileira. Em 14 de março de 1630, Calabar lutou uma das maiores batalhas de sua vida, onde estava defendendo o arraial de Bom Jesus, que estava sofrendo um ataque direcionado do tenente-coronel Steencalenkus. Em 1635, Calabar lutou contra os holandeses na Batalha de Portugal, atual Alagoas. Em meio aos conflitos, o nativo Sebastião Souto jurou fidelidade ao lado holandês. Assim, após isso, ele delatou o agrupamento português na área. Porém, este delato que ele fez já estava dentro de um complô feito para capturar Calabar. Quando Calabar chegou à área com suas tropas para derrotar o agrupamento português, este se viu surpreendido por uma grande emboscada dos lusitanos, sendo assim capturado. Após ser capturado, Calabar foi taxado como traidor e assim enforcado. Além disso, após ser enforcado, ele foi esquartejado e exibido em praça pública para servir de exemplo para quem traísse a coroa e o Brasil. Calabar nunca foi bem visto na história brasileira, por ser taxado como traidor e nunca ter maior relevância sobre sua história, ou maior aprofundamento. Assim, alguns atores atuais tentaram se problematizar de quem é colocado como herói e quem é colocado como vilão, ou se não traidor de nossa pátria. Um exemplo desses autores foi o Chico Buarque de Holanda. Um dos exemplos de suas músicas, Aquela Boca Bárbara, que irá ser analisada agora. A música Cala Boca Bárbara expressa principalmente desejos sexuais e a política da época. Apesar disso, algumas partes dela são escritas como censura, como a parte da Cala Boca Bárbara expressa principalmente a censura que tinha a ditadura da época. Outro aspecto da música é o corpo da Bárbara, que é descrito. Ele significa basicamente os caminhos do Brasil, que Calabar os conhecia muito bem. Essa música também expressa um pouco da repressão da época, através de algumas frases, como o colchão de ferro em que Bárbara dormia, que expressa explicitamente que tinha muita repressão na época por causa de da ditadura mesmo. Além disso, algumas partes, como o nome do Calabar, foi retirado da música pela censura da ditadura da época. Agora, nós passamos para o nosso amigo Ítalo com a análise do poema. Bom, eu vou narrar o poema O Cordel, do Val Félix, com o nome Calabar, a história verdadeira. A primeira parte do poema, ele narra a índole e a escolha de Calabar quanto ao processo da invasão holandesa. Tem sido a história contada, sempre pelo vencedor, o que torna duvidoso o juízo de valor, expresso nas suas páginas, seja em que período for. Assim que foi escrito pelo historiador de outrora, pode não ser verdadeiro, conforme o saber de agora. De pôr os pontos nos is, está portanto na hora. É o caso de um brasileiro, cuja índole guerreiro levou-o a ser condenado,
da mais injusta maneira, com pecha de traidor mor da pátria brasileira. Ou seja, esse personagem foi transformado em vilão por historiadores de duvidosa opinião, de acordo com preconceitos predominantes então. Ele também narra a semelhança entre os portugueses e holandeses, que os dois vieram para cá com o mesmo objetivo de explorar e escravizar o povo daqui. E Calabar, citando que Calabar não fez uma escolha tão errada. Na segunda parte, ele narra a traição de Matias de Albuquerque a Calabar pela sua promessa e a morte de Calabar, que era para acontecer em Portugal, mas acabou acontecendo no Brasil. Calabar, como outros tantos, uma escolha fez então, por algo que ele julgava conforme a sua visão. Está fazendo o melhor para ajudar a nação. A intenção portuguesa era apenas explorar as riquezas do Brasil, sem em troca nada dar. E os filhos dessa